Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso terceiro dia da Maratona de Dados. Tudo bem com vocês aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí no chat? Se estiverem ouvindo, deixa um comentáriozinho aí, fala se o volume tá bom ou não. Aproveita e apresentem-se também, fala de onde vocês são, se vocês já estão na área de dados ou não, se vocês estão querendo migrar de carreira. Podem ir se apresentando, que enquanto vocês se apresentam aí no chat, eu vou me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando, sou bacharelado em processamento de dados, tecnólogo, eu sou desenvolvedor web full stack, eu também sou programador de jogos, eu sou streamer e o tech presenter aqui da EBAC. Como eu tenho um conhecimento bem extenso aí também nessa minha carreira de desenvolvimento, qualquer pergunta que vocês tiverem com relação ao assunto que eu puder estar ajudando vocês, podem perguntar aí no chat que eu vou estar respondendo tudo. Beleza, gente? E também vou falar um pouquinho sobre a EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Nós temos cursos de inicialização, especialização e graduação nos formatos presencial, online e híbrido. Nós temos no nosso currículo aí mais de 60 cursos, sem contar com os cursos offline. Nós temos 6 graduações internacionais validadas pela Universidade de Hertfordshire do Reino Unido. Nós temos mais de 40 empresas que são parceiras da EBAC, vou falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. E 100% dos nossos professores são também profissionais que atuam no mercado, eles atuam de forma prática, eles trazem conhecimento da rotina deles para os nossos cursos. Mas vamos falar agora sobre o que interessa. Durante o evento hoje, eu vou estar falando para vocês sobre um curso online de profissão de cientista de dados. Quem reparou na nossa página da transmissão, um pouquinho embaixo do texto, tem um botãozinho, eu vou falar sobre ele mais tarde. Não precisam ficar preocupados com isso agora, beleza? Agora vamos para o principal, que é o nosso convidado da noite. Nós vamos receber o Thiago, o Texpine. Ele trabalha como Data Analyst and Scientist na Bethesda Game Studios. Ele é um game designer brasileiro que mora no Canadá. Ele vem atuando já com ciência de dados há bastante tempo. Ele também atua com comportamento e economy designer em grandes desenvolvedoras e distribuidoras de jogos. Ele passou boa parte da sua carreira focado em balanceamento de economia de jogos. Ele já trabalhou em diversas empresas, como por exemplo a Tectoy, a Octagon Games, Gameloft, entre outras. Atualmente, ele trabalha na Bethesda Game Studios em Montreal, lá no Canadá. Então vamos recepcionar o Thiago? Bem-vindo, Thiago. Pode Oi, ligar já a sua câmera. liguei aqui, estão vendo? Oh, legal. Aê, boa. Maravilha. Opa, boa noite, no Brasil, né? É noite agora. Meu nome é Thiago, eu estou falando aqui do Canadá, que eu moro aqui já faz alguns anos, e o, o Luiz Fernando me convidou aqui para esse evento, para falar um pouco de vocês, da minha história e sobre a disciplina, né, de ciência de dados aplicada a videogames. E é o que eu tenho feito nos últimos anos. Mas eu tenho uma história já de 16 anos desenvolvendo games bem antes de ciência de dados, bem antes de machine learning ser uma coisa até mesmo viável do ponto de vista estrutural, né? Bem antes de deep learning, essas coisas, eu já estava fazendo games, então eu também trago essa bagagem. Então, obrigado aí pelo convite. E, e é A gente isso que aí. agradece a sua disponibilidade, principalmente por causa do fuso horário. Que horas são aí no Canadá agora? Não, é só uma hora, porque aqui no Canadá tem horário de verão, e o horário de verão Ah, aqui dura sim. 9 meses. Verdade, Por causa, hemisfério norte, né? porque é bem pro norte, né? Então agora no momento é só uma hora de diferença. Ah, então tranquilo, maravilha. É, você trabalhou bastante tempo com jogos antes de ter contato com a ciência de dados. Como que foi o seu primeiro contato com a parte de dados? Em que momento isso aconteceu? Como que você começou a migrar aos poucos para essa área? Então, começou, porque assim, eu passei vários anos da minha vida como desenvolvedor mesmo, fazendo os games, e depois como producer, producer na indústria de games gerente de projeto, certo?
Então, eu passei muitos anos como gerente de projeto, como head, como management mesmo de design de desenvolvimento mesmo dos jogos, de design dos jogos, etc. Uhum. Um, e aí, o que aconteceu foi que em 2012, no meados de 2011, 2012, eu, perce, eu percebi que havia um movimento no mercado em que os jogos estavam já havia um forte movimento de jogos free-to-play, que é jogos que você baixa de graça e joga, né? Nos dispositivos celulares e nas mídias sociais. Nessa época ainda existia games no Facebook, Candy Crush, aquelas coisas, Farmville e tal. E eu percebi que havia diversas mecânicas e mudanças no modelo de negócios de games em geral que ia afetar todo mundo, né? Que ia afetar inclusive jogos de console e tudo mais, mesmo que demorasse um pouco. Daí, ali naquele momento, eu percebi que havia uma falta de, de skills, uma falta de profissionais que sabiam sobre a economia dos jogos, que sabiam balancear um videogame para que ele, de modo que ele pudesse ser jogado por meses e anos, e não apenas por uma semana, entende? E os jogos free to play, esses jogos de graça, ele tem o modelo de negócio dele requer que você seja capaz de voltar para o jogo, continuar voltando para o jogo por meses e meses e meses. E eu percebi que havia uma diferença muito grande entre balancear um jogo normal, digamos assim, de caixa, se você compra no Steam e tudo mais, e um jogo desses, porque um jogo, digamos assim, um jogo premium, né, do modelo tradicional, você está prevendo que o jogador jogue 40 horas, 60 horas às vezes, sabe? Tipo, joga por 2 semanas, talvez um mês, e é isso aí. E aí fica esperando expansões depois, né? Um jogo free to play não é isso. Você precisa que o jogador volte toda semana, todo mês, e a economia não pode quebrar, não pode ter problemas de hiperinflação nela, problemas de balanceamento, né? Daí eu comecei a transitar para essa área por causa disso, porque não tinha profissional, e foi exatamente essa transição que me habilitou a vir para o Canadá. Daí, enquanto eu estava fazendo isso, por anos na Gameloft, eu comecei a analisar dados eu mesmo, porque esses jogos, o que que acontece? Você lança eles, mas o lançamento do jogo é só o começo. Na verdade, você tem toda uma vida útil depois que o jogo se transformou em serviços, né? Eles não são mais produtos, eles são serviços. Eles são como sites, um Facebook ou um eBay, etc. Ele continua indo, sabe? É, e daí eu comecei a. E daí, quando você lança o jogo, você tem que fazer esses updates quase que mensais para que você consiga manter as pessoas interessadas. E nesses updates, aí eu percebi que eu estava usando muita análise de dados. Eu comecei a usar muita análise de dados para balancear o próximo update, porque assim, eu via como era o comportamento dos jogadores com um update que eu tinha lançado um feature novo, por exemplo. No próximo update, eu ia lançar um sistema de eventos novo dentro do jogo. Aí, para balancear esse sistema de eventos, eu começava a pegar dados da economia real, de como que as pessoas já tinham seus recursos, tinham acumulado ouro e outras moedas lá, etc. Né? Se tinha algum recurso que estava sobrando e tal, se tava, outro que estava faltando que poderia interessar os jogadores. Então, eu comecei a fazer query nos bancos de dados direto, assim, porque a gente não tinha um analista dedicado no time, e aí eu comecei a fazer isso eu mesmo. Aí peguei, comecei a estudar Descriptive Analytics, né, que é tipo uma estatística descritiva, você começa a ver é, 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 meio que manualmente a relação entre as diversas dimensões dos dados, né, diversos parâmetros, e aí vai, e por aí vai. E aí, conforme eu aprendia mais isso, eu comecei a entrar em contato com machine learning também, porque eu percebi que vários desses datasets eles tinham muitas dimensões, eram muitas colunas, muitos features, né? E analisar esse espaço multidimensional era difícil com Descriptive Analytics tradicional, né? E aí foi assim que eu entrei em contato com a área de dados, pela necessidade de saber o que os jogadores estavam fazendo e por não ter analistas dedicados
em tempo integral para o meu projeto, né, full time. A gente tinha Legal. uma equipe de análise, é, mas era dentro da empresa, não é uma Bethesda, a empresa anterior era centralizado e tal, e aí você fazia um pedido, um request, e aí podia demorar uma semana, 2 semanas, sabe? Eu não queria esperar isso tudo. Eu estava fazendo updates a cada mês, eu tinha que ser, cada semana contava para mim, né? Uhum. Então aí foi assim que eu comecei a fazer isso, basicamente. Interessante. Você tinha comentado, né, que nesse início dos jogos não tinha tantos profissionais dedicados a, principalmente da economia. Quando você comentou disso, eu lembrei do caso. Você chegou a acompanhar o caso do Ultima Online, do problema que eles tiveram com a economia nos Ah, jogos sim. deles ou não? Um dos primeiros problemas de hiperinflação em jogos foi o último online. Sim. Eu acho que um dos primórdios que o pessoal começou a focar também a parte de análise de dados para fazer, principalmente a parte do mercado, É, da parte do termo de finanças e tudo mais, é, para não ter essa quebra nos jogos, principalmente nos jogos online também, né? é. Os MMOs, os Massive Multiplayer Online RPGs, né? Os MMOs dos anos 2000, o World of Warcraft foi tipo, o principal deles, né? Mas teve vários outros, tipo Asheron's Call, teve várias derivações, tinha até um do Conan. Então, por exemplo, em Asheron's Call existia um problema imenso de hiperinflação de ouro, porque simplesmente que os designers não estavam acostumados a balancear uma economia no contexto de um jogo de serviço que as pessoas jogam por anos, né? Então continua acumulando, aquilo continua acumulando. E aí, no World of Warcraft, teve uma época que tinha vários problemas com gold farmers, sabe? Pessoal, principalmente vindo da China, que é gente que jogava 16 horas por dia só para farmar gold, e aí vendia no eBay, essas coisas assim, né? É, e se aprendeu muito desde essa época, e os MMOs foram um dos primeiros tipos de jogos no Ocidente a, a perceber que precisavam de análise de dados. Fala assim, cara, a gente precisa olhar o que está acontecendo com os nossos jogadores na economia, né? Senão a gente está Sim. perdido. Outros tipos de jogos que também eram massivo multiplayer, mas era no browser, então tinha os jogos tipo Tribal Wars, Travian, que eram jogos, são jogos assim, você entra no browser e você começa a fazer uma guerra lá, atacar as pessoas, mas assim, é tudo, não é gráfico, né? É meio que uma página web, tá? Mas esses jogos têm muitos jogadores e essa interação, essa economia também rolando, né? Então tinha muitas Uhum. empresas, por exemplo, tem várias empresas na Alemanha que fazem esse tipo de jogos, Inogames e tal, que, que começaram a contratar analista de dados, né? Já nos anos 2000. Acontece que o que realmente explodiu a análise de dados e, consequentemente, ciência de dados dentro da indústria de jogos foi o modelo free-to-play, na verdade. Nem foi, porque esses MMOs dos anos 2000, eles meio que cobravam inscrição, né? Então você tinha que pagar por mês. Esse modelo rapidamente se tornou inviável para a maioria deles, exceto World of Warcraft, que é o único que continua até hoje, inclusive, com esse modelo. Mas eu acho que o EVE Online ainda tem esse tipo de assinatura, mas todos os outros meio que viraram outros modelos. O Guild Wars, por exemplo, ele a cada 3 meses ele vende uma expansão para você, né? Mas não é uma assinatura exatamente. Você pode não comprar também expansão e tal. Uhum. Que o Elder Scrolls Online que a gente tem também é assim. Mas todos esses games eles começaram a ver que eles precisavam de fato olhar os dados, né? E o free to play ele realmente empurrou muito nessa direção, porque o free to play, a característica principal do free to play é que você dá o jogo de graça. Então você tem uma base de usuários potencialmente muito maior. Assim, se você comparar a quantidade de usuários jogando um jogo normal, free to play tipo 10 vezes mais, se for o mesmo jogo, comparativamente. No entanto, você não monetiza esses 10 vezes mais. Na verdade, você monetiza de 1 a 5% desses jogadores só. De modo que você precisa de muita estratégia de dados para conseguir fazer com que o jogo seja viável só com entre 1 e 5%.
precisa analisar o que os jogadores fazem, principalmente o que os jogadores que pagam fazem e tal, balancear a economia para que seja divertido para todo mundo, não só para quem paga, mas que para quem paga tenha benefícios, né? Então, tudo isso ajuda muito você poder olhar o comportamento dos jogadores, o que eles estão fazendo, né? Legal. É, qual foi um dos maiores desafios que você teve até hoje na sua carreira com análise de dados? Pode ter sido algum desafio no sentido de você ainda não tinha o conhecimento necessário, ou você até tinha o conhecimento, mas conseguir conscientizar a equipe para arrumar de acordo, para colocar ou encaminhar o projeto de acordo com o que os dados demonstravam? Qual foi a maior dor de cabeça, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, não saber o suficiente para, por exemplo, para modelar um cenário de maneira adequada é uma coisa que a gente que passa até hoje, porque o campo de estatística e machine learning continua evoluindo, certo? Então eles continuam descobrindo coisas, assim, continua evoluindo modelos e hoje a gente tem coisas que não tinha nem há 2, 3 anos atrás, certo? Eu estava Legal. estudando, por exemplo, causal modeling, modelamento causal, né? Causalidade é uma das coisas mais difíceis de se estabelecer em estatística. Você consegue estabelecer correlações facilmente, mas causalidade, uma coisa que causa a outra, é muito mais difícil. E, no entanto, ainda assim, teve muito desenvolvimento nessa área nos últimos 2 anos. Mas eu diria que, assim, em termos de desafio, do ponto de vista geral, eu acho que o principal desafio do analista e do cientista de dados é contar uma história. Porque, assim, no momento que você pega, vamos dizer, 100 gigabytes de dados, que é o comportamento dos usuários em, sei lá, 2 semanas, um mês, e aí você começa a fazer o crunch desses dados todos no formato de report. Aí vamos dizer que você faz o tracking de cada coisa que o jogador compra no jogo, ou ele faz uma missão, ou ele, assim, todas as ações dele, ou ele conversa com alguém, etc. Isso gera uma quantidade enorme de dimensões, né? Então você tem uma linha do tempo do que o jogador está fazendo. Cada jogador seu faz no jogo e as ações que ele tá fazendo. Então, se você pensar que isso se aplica a, vamos dizer, 50 mil jogadores em algumas semanas, em 2 semanas, ou mais que isso, vamos dizer 100 mil jogadores. É uma quantidade enorme de dados e de dimensões. Então, existem muitos ângulos pelo qual você consegue olhar isso. E além disso, dessa população de jogadores, você tem subdivisões, né? Você vai ter os jogadores que estão mais avançados, os que acabaram de começar no jogo, os que estão ali já jogando uns 2 meses, mas ainda estão no meio do caminho, os que participam de guildas, por exemplo, os que não participam de guildas. Então você tem esses cohorts, né? Essas subdivisões da sua população. E isso gera uma quantidade de relacionamentos dentro do dados que é exponencial, que é muito grande. Então, você consegue olhar muita coisa, mas porque você está olhando muita coisa, você pode até descobrir muita coisa, mas quando você chega para o stakeholder, para o seu gerente, para quem toma a decisão mesmo, quando você chega para ele para falar o que está acontecendo no jogo, você precisa selecionar as coisas que realmente fazem mais diferença. E você não pode simplesmente jogar aquela análise toda. Eu acho que esse que é o problema, esse que é o maior desafio, é como que você transforma uma coisa que é fundamentalmente um bando de métricas e muito matemática, e assim, cada métrica tem 5 jeitos diferentes de você olhar para ela. Por exemplo, usuário ativo, que é uma métrica fácil, né? Então você tem por dia, por mês, por semana, e o mesmo usuário pode voltar várias vezes numa semana ou não, então você tem que ver a quantidade de engajamento. Está vendo? Como as coisas começam a se desenrolar, é meio que uma bola de neve, né? Quando você começa a pensar assim, vou medir engajamento do jogador, tá como? Tempo de sessão, é a quantidade que volta, a quantidade de vezes que ele volta na semana, etc, etc, etc. Então,
Isso se torna muita coisa. Então, quando você vai no manager, você não tem tempo infinito dele para entender todas as métricas que você achou, todos os insights que você achou. Você tem que selecionar alguns que são mais importantes e comunicar de uma maneira que eles entendam também. Porque aí vai variar, né? Alguns managers são mais, digamos assim, alfabetizados em dados do que outros, né? Alguns entendem o que é uma standard deviation, variance nos dados. Outros não fazem nem ideia do que seja, não sabem nem o que é uma média, por exemplo, assim, a diferença entre average e median, né? Em Média e mediana, né? português, é mediana, isso, desculpa, esqueci a palavra. Ah, sem problema. Então, não sabe a diferença entre média e mediana, sabe? Até mesmo esse conceito você tem que explicar. E outros já sabem, outros vão, sabe, já estão acostumados a ver isso. Essa é a média, essa é a mediana, beleza. E sabe qual que é a diferença. Teve alguém que falou no chat, desvio padrão, é o standard É. deviation que eu falei antes, que eu não lembrei o termo em português, desculpa. Então, assim, então é isso. Então, você tem que ler quem é a sua audiência e fazer o que a gente chama de storytelling with data, né? Que é contar uma história com os dados. E também existe toda uma, uma disciplina em como você mostra isso. Então, se você mostrar um bando de charts, um bando de gráficos com muitas legendas e muitas categorias, é difícil de consumir várias cores e tal. Então, você meio que tem que priorizar a informação dentro. Tem um livro que é muito bom sobre isso, chama Storytelling with Data, inclusive, é, ensinando como fazer o design do seu chart de maneira que as pessoas leiam ele, sabe? Porque é uma coisa que, se você pensar, para quem está tomando decisão, recebe 200 e-mails por dia e só tem tempo de ler um parágrafo, você entende? Você precisa Sim. condensar essa informação em 3 bullets, em 3 pontos-chave e falar, ó, eu vi que isso está acontecendo, eu recomendo isso está acontecendo, eu recomendo isso está acontecendo, eu recomendo, e é isso. É o Mas poder da isso comunicação. mas para chegar lá, você passou dias olhando nos seus notebooks e Tableau e não sei o que, entendeu? Você só selecionou o que era mais importante, né? Sim. E aí, nessa É, seleção, você tem, obviamente, que usar as melhores técnicas estatísticas que você possa achar para dizer o que é mais importante que outra coisa, né? O que estabelece mais correlação, quais as variáveis que têm mais informação dentro delas, que são mais correlacionadas com efeitos reais dentro dos jogos ou não, esse tipo de coisa, né? só assim, 2 parênteses agora. Se você pensar em algum termo e você não lembrar como é que ele é em português, pode falar que a gente está aqui para fazer a tradução também, se for necessário. Ah, obrigado. E se tiver alguém acompanhando agora pelo YouTube e não está vendo o chat para participar, é porque o chat não está no YouTube, não está ao vivo lá no YouTube. Está aqui na página Debac. Na descrição do vídeo do YouTube eu coloquei o link para vocês clicarem e participarem também no chat ao vivo. Então, se vocês quiserem soltar alguma pergunta aí para o Thiago, como por exemplo, a Mariana já fez uma pergunta bem interessante aqui agora, que é o nosso próximo tópico agora. Como que você considera quais são as dicas que você teria para alguém se tornar bom em storytelling? Para a pessoa Oh, desenvolver essa habilidade? essa é uma das habilidades mais difíceis, na verdade, assim, porque todas as outras, por exemplo, vamos dizer que eu quero ensinar sobre tendência central, assim, todas as métricas, as formas de olhar tendência central, heterogeneidade dos dados, etc., ou até como tunar modelos de machine learning com distribuições não normais, tudo isso tem coisas, é profundamente técnico, mas você consegue achar livros e consegue achar referências online que eventualmente você consegue superar. Mas storytelling, tem alguns livros bons sobre isso, tem uns 3 ou 4 que eu posso recomendar, inclusive, que mostra modelos e tenta desenvolver essa sua parte mais, até um pouco artística mesmo, de como apresentar, né? Porém, você também tem que ler a audiência, e essa que é a parte mais difícil, na verdade, né? É você saber Sim. o quão
profundo você pode ir sem que a pessoa pare de ouvir você, perca o interesse mental, sabe? O cérebro começa a voar em outras coisas, entende? Perdeu o foco, sim. Perde o foco e tal. É, então, é uma coisa assim que, no meu caso, eu ainda estou desenvolvendo isso, eu ainda tenho problemas com isso. Eu passei muito tempo como business development em games, e business development, assim, você consegue reuniões, assim, de 20 minutos com alguém durante uma feira de games no exterior, GDC e tal, e aí você tem que vender o peixe, né, o mais rápido que você pode. Isso Tem um bom ajuda, pitch de apresentação, né? é um ambiente de apresentação rápida e demanda muito, né. É, então não é incomum para mim, quando eu tenho esse tipo de contexto que eu tenho que passar informação muito rápido. A informação é profunda e eu tenho que achar jeitos de passar de, de trazer à tona, assim, trazer à tona a informação profunda, mas de uma maneira que as pessoas consigam absorver. Não é incomum que eu passe o dia inteiro no PowerPoint, assim, só pensando como que eu vou fazer e experimentando com visualizações e tal, sabe? Às vezes mais de um dia, dependendo da importância da apresentação, né? Então é uma coisa que realmente demanda tempo, demanda você quando quem tá vendo o PowerPoint pode pensar, o cara fez isso em 10 minutos, mas não é, passou horas pensando só como colocar a coisa, né, de uma maneira que as pessoas absorvam. Ah, e é muito de experiência, é muito de ler a sala. Às vezes você está num time, se você for um cientista de dados, por exemplo, às vezes você entra num time onde as pessoas são muito técnicas já. Então você não precisa disso tudo. Você faz uma lista grande até de métricas que você achou, efeitos que você achou. Você pode até trazer o dataset, um sample do dataset só para mostrar as variáveis mudando. Se você está numa convenção sobre ciência de dados, fazer uma apresentação, então, você quer ir fundo, você quer ir na matemática, você quer olhar lá o modelo, né? Tudo bem, a sua audiência está topando isso. Agora, o problema é quando isso não, o problema é quando você não lê direito, né? Sim. Dos livros que você comentou, se você quiser me passar eles depois, Tá? para quem estiver assistindo o vídeo agora ou posteriormente, Uhum. depois que acaba a transmissão, eu ainda consigo colocar informações no chat na nossa página aqui Debac. Então, se vocês vierem posteriormente olhar no chat o histórico das mensagens, vai estar lá no final certinho listado a literatura que o Thiago tem para recomendar aí para gente. E aproveitando também uma pergunta que fizeram, a live vai ficar salva sim, vai ficar disponível no site Debac e no canal do YouTube Debac. Depois eu também vou colocar todos os links para vocês encontrarem as informações de uma maneira bem fácil. Ô, Thiago, vamos tirar um minuto agora para você dar uma respirada, tomar uma aguinha? Eu vou falar agora, como eu tinha prometido para o pessoal que estava aqui no início, de uma oportunidade aqui que a gente tem. Vocês já pensaram em começar a carreira de vocês em ciência de dados de uma maneira prática, que vocês consigam estudar com detalhes e que vocês consigam, inclusive, começar a encontrar trabalhos para vocês trabalharem remotamente? Se vocês têm interesse, vocês vão gostar do nosso curso de profissão cientista de dados aqui da EBAC. Como eu coloquei aí na tela para vocês, essa é uma profissão que ela está sendo super bem valorizada, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, e os profissionais que têm um conhecimento, que têm uma boa fluência, principalmente na parte de analisar os dados e fazer um ótimo storytelling, esses profissionais são muito bem valorizados. Essas informações que eu coloquei na tela são de acordo com o site Glassdoor, que é um site que faz análise de profissionais que estão no mercado. A média do salário, pelo que eu analisei nesses últimos tempos, ela anda subindo, sendo que existem várias pessoas que recebem muito acima dessa média. Isso aí é só para vocês terem uma noção do qual patamar de salário que vocês podem conseguir adentrando nesse mercado. Mas vamos falar um pouquinho mais. Quem está na página Debac reparou que lá embaixo, depois da descrição do evento, tem um botãozinho. Esse botãozinho ele está lá por tempo limitado, e quem clicou já viu que tem um contadorzinho, tem um timer. Essa oferta também está por tempo limitado. O nosso curso ele está saindo com um desconto de 60%, e além desses 60%,
também tem um descontinho de R$ 100 a mais. Vocês vão pagar 60% menos R$ 100 do curso. Então é um super descontão. Aproveitem essa oportunidade. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho melhor do curso para vocês. No nosso curso de cientista, vocês vão aprender diversas coisas, né? Vocês vão adquirir um conhecimento sobre as principais ferramentas e metodologias que são mais utilizadas pelos cientistas de dados e vão aprender a aplicá-las para iniciar a sua carreira. Vocês vão ter uma visão ampla dos negócios, compreendendo os diferentes cenários em que a ciência de dados pode ser utilizada para ter insights e soluções de problemas. Vocês vão aprender a fazer a visualização dos dados, aprender a utilizar bibliotecas, por exemplo, Pandas, Matplotlib, Seaborn, entre outras, para visualizar os dados e fazer a análise deles. Vão aprender o que são as árvores de decisão, entender como o recurso pode auxiliar na organização e na tomada de decisões mais inteligentes orientada a dados. Vocês vão aprender a utilizar o Python, que é uma das linguagens que são utilizadas para fazer essa análise de dados, entre outras linguagens também, né, como por exemplo o R. Vocês vão aprender, vocês vão ter o contato com o SQL ou SQL, dependendo da pronúncia que a pessoa utiliza. Vocês vão aprender a utilizar a linguagem SQL para fazer a comunicação e extração de vários tipos de dados, a partir de diversos tipos de bases de dados. Vão aprender a utilizar as padronizações, sabendo como padronizar vários setores e planejar desenvolver soluções com base na sua análise de dados. Vão ter o contato aí sobre o que é um Big Data, o que é Machine Learning, vão trabalhar com diversos algoritmos que vão explorar esses recursos para fazer a solução de problemas de acordo com cada necessidade. E, no final do curso, vocês vão desenvolver 6 projetos diferentes, ou seja, 6 projetos de diferentes níveis de complexidade, utilizando todos os recursos que vocês vão aprender no curso para conquistar os seus primeiros trabalhos como cientista de dados. Ou seja, além de aprender todo esse conteúdo bacana, vocês vão ter um portfólio bem estruturado, com exemplos práticos, exemplos reais, para conseguir ter um destaque aí na carreira de vocês quando vocês adentrarem no mercado. Como que funciona o dia a dia, a rotina de um aluno de EBAC? Vocês vão assistir nossas videoaulas de acordo com o tempo que for mais adequado para a sua rotina. Vocês vão conseguir agendar, colocar aí na sua agenda, na sua rotina semanal, diária, os melhores horários para vocês assistirem o curso. Vocês vão desenvolver atividades com base no conteúdo que vocês viram, e a partir daqui é o que entra o diferencial da EBAC. Vocês vão ter um feedback individualizado dos nossos tutores, ou seja, vocês não vão apenas assistir uma videoaula, fazer uma atividade, colocar no sistema e receber uma numeração de uma nota. Vocês vão receber também a nota, mas não apenas uma nota com base nas atividades, vocês vão ter um feedback real, humano, individualizado, com base nas atividades que vocês fizeram. Vocês vão saber, por exemplo, quais foram os pontos altos que vocês, das atividades que vocês fizeram. Se vocês tiverem alguma dificuldade, os nossos tutores vão indicar para vocês qual o melhor caminho a seguir, o que vocês podem melhorar com base no conhecimento que vocês já têm, e aí por diante. Além, é claro, de também construir o portfólio com base nas atividades do curso e alcançar aí um destaque mais brilhante, que vai crescer nos olhos dos recrutadores no mercado de trabalho. Os professores do nosso curso são profissionais, como eu já comentei, todos os nossos cursos têm os profissionais que estão ligados no mercado de trabalho, como, por exemplo, o João Serra Jordia, ele é cientista de dados estatístico no MSC. Ele trabalhou nos últimos 8 anos no Banco Votorantim, desenvolvendo novos métodos de análise de dados. Ele também é graduado e mestre em estatística pela Universidade de São Paulo. O Lucas Serras de Assis, que é cientista de dados na Nascente Gobem, ele atuou como cientista de dados de crédito e CRM no Banco Votorantim, e hoje ele é cientista de dados na multinacional, que é a Centigombem, e ele também é formado em engenharia da computação pela Universidade Federal de São Carlos.
E temos também o André Pérez, que é engenheiro de dados na Stone. Ele atua como engenheiro de dados em Machine Learning e ele possui uma vasta experiência no mercado. Ele já teve passagens, como por exemplo, na Serasa Experian, onde ele liderou a modernização da infraestrutura computacional da concessão de crédito, e a MDocs, onde ele conduziu alguns projetos aí de ciência de dados com a Tel Aviv em Israel. Para quem quiser saber mais sobre o curso, ver o currículo dos professores, saber a carga, toda a grade curricular mais detalhada do curso, vocês podem chegar lá através desse link que eu coloquei agora no chat. Então, aproveitem. Esse curso ele está com um super desconto. Ele está num valor bem bacana. Ele não é um gasto que vocês vão estar fazendo, é um investimento no futuro profissional de vocês. E esse investimento ele é bem válido. Lembrando que em todos os cursos da EBAC, enquanto dura a nossa parceria com a EF English Live, vocês vão receber um mês gratuito nessa plataforma, que tem 16 níveis de inglês, tem prova de nivelamento, e o certificado da EF English Live ele é reconhecido internacionalmente. Vocês vão conseguir mostrar aí para o mercado de trabalho internacional, para o mercado global, que vocês têm domínio sobre a linguagem do inglês. Que para quem trabalha com machine learning, trabalha com análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados, sabe que existem diversos termos aí em inglês, diversas ferramentas que são em inglês, ter o domínio dessa linguagem faz uma super diferença aí. Como eu tinha comentado lá no comecinho, a EBAC, ela tem parceria com mais de 40 empresas. O nosso portfólio de parcerias, ele está crescendo cada vez mais, e através dessas parcerias, nós recebemos casos de uso reais, casos de uso que essas empresas têm para fornecer para os nossos alunos utilizarem durante o curso, ou seja, vocês vão fazer as atividades com base em informações reais de empresas reais do mercado. E aí também entra um outro diferencial agora da EBAC, que é a nossa central de carreiras. Através do centro de carreiras, que eu estou colocando o link também no chat, os alunos eles vão ter contato com recrutadores profissionais que vão auxiliar vocês a estruturar o seu currículo e se preparar para entrevistas. Ou seja, nós temos uma equipe de especialistas na área de recursos humanos com ampla experiência aí no recrutamento e seleção em diversos setores, prontos para compartilhar os conhecimentos que eles têm com vocês. Eles vão trabalhar com vocês os principais temas, como a estruturização do seu currículo, o perfil que vocês têm no LinkedIn, as inseguranças na hora das entrevistas, o mapeamento de habilidades para identificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e saber explorar essas características individuais que vocês têm durante os processos seletivos. Os projetos finais que vocês vão realizar em colaboração com as empresas parceiras vão ser um ponto-chave para vocês colocarem no currículo para ajudar a ter um diferencial entre vocês e os concorrentes para as vagas daquele emprego, daquela empresa que vocês sonham em trabalhar. A EBAC, ela também faz seleção de algumas das melhores vagas que são disponíveis no mercado para oferecer para os nossos alunos, para indicar para vocês quais são os lugares que estão recrutando, para que vocês tenham aí uma forcinha extra para conseguir colocar o pezinho de vocês no tão sonhado mercado de trabalho. E vocês também vão ter a mentoria com os nossos recrutadores e profissionais das empresas mais sonhadas pelos nossos candidatos. Nós convidamos para os nossos webinars, não esses que nós estamos fazendo agora, mas webinars específicos para os nossos alunos, candidatos, recrutadores de empresas, de algumas das que são as empresas mais desejadas para se trabalhar. Eles compartilham com vocês os segredos no que eles mais reparam durante o processo seletivo, quais são os tipos de avaliação que as empresas fazem, como que vocês podem estruturar os seus planos de carreira e muito mais. Ou seja, nós vamos fazer de tudo para ajudar a carreira de vocês decolar. Então, quem está no nosso site, vai clicar lá no botãozinho, vocês vão ver, eu coloquei até qual que é o valor, quanto que vocês vão economizar com essa oferta que nós estamos fazendo. Quem está no nosso site agora,
eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês saberem como localizar essas informações, como vocês vão ter acesso a essa oferta. Então, aqui no site, vocês vão estar acompanhando ao vivo a nossa transmissão, vai ter o nosso chat, e um pouquinho mais embaixo, vai ter, além da descrição do evento, vai ter esse botãozinho com o desconto, que é aquilo que eu comentei, os 60% de desconto no curso, mais R$ 100 de desconto, totalizando esse valorzinho que eu coloquei na tela para vocês. Então, não percam essa oportunidade, ela não vai ficar disponível por muito tempo. Quem clicou nesse botãozinho reparou que ele já tem um contadorzinho. Se vocês fizeram o registro para participar do nosso evento, vocês se cadastraram, vocês também vão receber um lembretezinho por e-mail antes que essa oferta acabe. Então, aproveitem. Eu também coloquei aqui na tela algumas informações para que vocês entrem em contato com a nossa equipe caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou voltar com essa telinha mais no final do evento e nós vamos retomar agora as nossas perguntas com o Tiago. Se você quiser, já pode ligar de novo a sua câmera e voltar para o chat agora, Tiago. Oi. Opa, legal, já voltou. Então, para o pessoal que está acompanhando, se vocês tiverem qualquer dúvida, algum termo técnico, se ele falar alguma coisa em inglês que vocês não entenderem, podem ficar à vontade para perguntar, que a gente está aqui para tirar as dúvidas e facilitar, intermediar a comunicação de vocês com o nosso convidado. Mas vamos lá, Tiago. Com a vivência que você tem, de acordo com o seu ponto de vista, com o que você aprendeu até hoje no mercado, quais são alguns dos principais benefícios que as empresas de jogos digitais conseguem obter fazendo um investimento maior no estudo e na ciência de dados para fazer a tomada das suas decisões? Tem tantas respostas para essa pergunta que é difícil escolher uma, mas eu acho que por muito tempo, por décadas, os desenvolvedores de games, eles não sabiam como que os jogadores realmente usavam os jogos. Eles tinham ideias a partir de focus groups, né, a partir de testes com os usuários e tal, a partir de feedback vamos dizer, antigamente, né, em revistas de games e tal, mas vamos dizer, 30 anos, os jogos foram offline, basicamente, foram produtos que você vende, mas você não sabe exatamente como que o jogador está usando ele. Você só sabe de feedbacks de pessoas que gostaram ou não gostaram de certas partes, etc. Né? Para você, existe uma coisa no desenvolvimento de UX que qualquer um tentando desenvolver, melhorar a usabilidade de um produto, por exemplo, sabe que uma coisa é o que o jogador, é o que o usuário faz. Um researcher de UX, alguém que está pesquisando usabilidade mesmo, toda essa disciplina, sabe que assim, você precisa desse feedback textual, assim, da opinião da pessoa, mas você também precisa colocar pessoas no laboratório com uma câmera ligada nelas e ver exatamente como que elas estão usando o app. Porque às vezes elas falam, fazer isso é difícil, mas elas não conseguem verbalizar exatamente por que a interface não está funcionando para elas, por que elas não estão achando alguma coisa, por que sabe, os ícones não fazem sentido e tal, onde que elas estão clicando, qual é assim, essa reação, digamos assim, de segundo a segundo de que a pessoa está, onde que a pessoa está clicando, o que ela está fazendo, eles não conseguem verbalizar isso de forma estrutural, de maneira que o cientista de UX, o researcher de UX consegue usar para melhorar o produto. Né? Ele precisa realmente desses laboratórios e tal. A emergência do tracking de dados desde meados de 2000, desde começo da década de 2010, o que isso acarreta é que agora você consegue ver realmente como que os usuários estão usando o seu game. Então você sabe de coisas do tipo retenção. Retenção é uma coisa que assim te diz por quanto tempo o jogador continua jogando o seu game.
quantas vezes ele volta durante o lifetime, né? Que é assim, O ciclo de vida do produto. Isso, a vida útil. Ele baixa, ele continua jogando por meses, ou semanas, ou dias, e aí para, vai embora e tal. E mesmo em jogos premium, qualquer tipo de jogo hoje, a retenção é uma coisa que você precisa, que ajuda muito, se você olhar para ela, porque até os jogos premium hoje, eles têm um modelo de negócio muito baseado em, você tem a venda inicial, mas você tem os DLCs também, você tem as expansões, você tem os pacotes dentro do jogo, você compra isso, aquilo, cosméticos, etc. E você entender como que os jogadores estão de fato usando o seu jogo e quanto que eles voltam e as dificuldades, os pontos do jogo que eles param de jogar completamente, que são os churn points que a gente chama, né? É muito importante para os designers melhorarem aquela experiência, né? De certa forma, é como você ter essas pessoas, como se você estivesse dentro de um laboratório de usabilidade. Não é tão bom quanto um laboratório de usabilidade, que você não consegue ler você não consegue ler a emoção das pessoas, porque no laboratório as pessoas assinaram um termo e tal, elas estão sendo gravadas, você consegue ler as emoções de frustração na face delas, né? Obviamente não é tão bom quanto isso, é muito mais estatístico o negócio, assim, de cliques mesmo no lugar, mas você consegue ter uma ideia muito melhor do que não ter nada, né? De modo que isso realmente mudou muito a forma de fazer game design. Os jogos que mudaram primeiro são os free-to-play, porque eles são serviços, então eles precisam desesperadamente de ideias e insights que melhorem a retenção do jogador em 5%, ou seja, 5% a mais de jogador volta no dia seguinte, vamos dizer. Vamos dizer, uma das métricas mais importantes, por exemplo. E por que isso acontece? Por que isso melhorou ou piorou? É porque a gente introduziu esse feature, etc. Mas para você responder essa pergunta, dizendo que é esse feature ou outro feature, você precisa analisar vários dados, né? Você precisa tentar inferir a causalidade disso. E aí vários modelos para isso, etc. Isso torna uma coisa bastante profunda até. Mas hoje tem isso tudo, né? Hoje tem até mesmo as empresas que têm os consoles, a Sony, a Nintendo, a Microsoft, sabem muito mais de como que os usuários usam os consoles do que as mesmas empresas sabiam no começo dos anos 2000, por exemplo. Entende? E isso ajuda muito, cara. As interfaces dos consoles hoje são muito melhores do que eram antes. Lá nos anos 90 não tinha nenhuma, você botava o cartucho e pronto, né? Ou o CD, e se não funcionasse, o problema é seu, você tem que perguntar para um amigo como é que faz, soprar o cartucho, etc. Mas a experiência de uso de um console hoje é muito melhor. E a prova disso é que você tem pessoas muito mais... o espectro de gamers, do que a gente chama de gamer, hoje é exponencialmente maior do que era nos anos 90, por exemplo. Nos 90 era um público essencialmente masculino e jovem, e é isso, acabou. E bem hardcore, pessoa que gostava de computador, geek mesmo, né, nerd mesmo. Hoje não é. Gamer, tipo, sabe, mesmo pessoas que têm muito pouca familiaridade com computação, às vezes gastam 10 horas por semana num jogo, num Candy Crush. E você tem que considerar que essas pessoas estão jogando tanto quanto quem pega um Far Cry, quem pega um Gears of War da vida para jogar, sabe? 10 horas por semana, 15 horas por semana, é bastante coisa. Então esse espectro de inclusão dos games, quantidade diferente de pessoas jogando, teve várias causas, uma delas são os dispositivos móveis, são os smartphones, mas os consoles em si ficaram muito mais fáceis de usar também, né? Um outro ponto de vista sobre essa análise também do mercado, do perfil do consumidor, a gente não consegue ter certeza se hoje em dia houve uma causalidade ou não, mas pode ser que antigamente o perfil já era tão diversificado quanto é hoje em dia, mas a gente só não tinha as informações, a gente não tinha como obter esses dados, né? Também isso.
E uma das coisas, por exemplo, que durante os anos 2000 ficou muito claro, é que a quantidade do público feminino jogando games, mesmo games hardcore, era muito maior do que se imaginava antes. Nos anos 90 você não tinha informação, você não tinha esses dados. Era tudo assim, eu acho, por experiência, por conhecimento de quem compra as revistas, etc, etc. Mas assim, era tudo era uma inferência, era meio que uma heurística, mas que você não tinha os dados reais para dizer que era aquilo de fato, né? Alguns publishers talvez fizessem surveys, que é tipo pesquisa Enquetes, né? de campo, Pesquisas. né? Contratou uma empresa fazendo pesquisa de campo e perguntava para as pessoas que estavam comprando e tal, mas era muito raro, né? Você não tem um cara, quando você vai comprar um game na loja, você não tinha um cara lá anotando, né? Quem é você, quantos anos você tem e tal, não tem. Ou Até perguntando se o hoje jogo não era tem. para você ou para outra pessoa presente, né? Exatamente, esse tipo de coisa. Um, então é isso. Então, assim, essa revolução de dados também abriu um leque muito grande da gente entender os diferentes perfis que jogam, né? As diferentes pessoas, diferentes faixas etárias, o gênero, etc, etc, né? Nacionalidade. Entre games, uma coisa interessante que eu acho é que, assim, boa parte do comportamento dos jogadores, ele é meio que universal, independente de onde eles estão. Tipo, a forma como um adolescente russo joga Fortnite é exatamente a mesma adolescente brasileiro, sabe? Talvez um tenha mais interação social que o outro, o brasileiro costuma ter mais interação social, mas fundamentalmente a mesma forma, a mesma intensidade, a mesma, sabe, comprometimento e tal. E sim, geolocation, né, que é assim, onde você está no mundo, né, é uma variável que para muitas coisas é meio que noise nos dados, barulho, sabe? Supérflua, né? É supérfluo, é melhor você remover ele completamente do que continuar. Algumas coisas não, por exemplo, conversão, que reflete poder aquisitivo, aí é bastante impactado pelo lugar de fato. Principalmente quando o jogo, por exemplo, ele lança no Brasil e o preço é uma conversão direta em dólar, o preço das compras, e aí fica muito caro para o brasileiro comprar, né? Porque Aproveitando também um parênteses nessa parte, além da conversão direta em dólar, também tem a taxação, que isso. aqui a legislação brasileira taxa os jogos como se fossem jogos de azar, jogos de cassino, que incide em aumentar ainda Exato, mais o valor, né? exatamente. É, Sim, então são variáveis exógenas, né? São variáveis que, assim, poder aquisitivo você não tem nenhum controle, o desenvolvedor de game não tem nenhum controle sobre isso. Então, essas variáveis mais exógenas, elas tendem a afetar mais, e existe uma correlação muito forte entre geolocation, a posição no mundo, e renda, né? Ah, então, aí nesse caso, sim, mas se você está avaliando só o comportamento dentro do jogo, por exemplo, comprometimento com uma guilda, ou o quanto que uma fase é fácil ou difícil para as pessoas terminarem, esse tipo de coisa, aí geolocation não faz nada, é noise lá no modelo, você só elimina e É pronto. ruído nos dados, né? É ruído, basicamente Sim. ruído. Inclusive, eu estava lendo, quando eu percebi isso, foi uns 4 anos atrás, quando o Netflix, porque assim, os producers, alguns, né, às vezes fazem muita pergunta sobre geolocation, assim, como que é no Japão, como que é na Índia e tal. E há uns 5 anos atrás, eu ainda meio que tentava ver essas coisas por país, mas assim, meio que parecia sempre a mesma coisa, sabe? Uhum. Independente do lugar. E aí eu vi um artigo do Netflix dizendo que os cientistas de dados do Netflix começaram a remover geolocation dos seus modelos porque era pure noise, assim, era barulho puro e não contribuía, não agregava informação e deixava os modelos menos confiáveis, mais difíceis de treinar, né? E aí eu percebi, cara, é isso, é exatamente isso. A mesma coisa que acontece com o Netflix acontece comigo também. Legal. Agora, mais a título de curiosidade, sem expor nenhuma informação assim sigilosa das coisas, das rotinas que você tem no seu dia a dia, no seu trabalho, como que você usa mais ou menos as técnicas de machine learning para implementar funcionalidades ou planejar
a implementação de funcionalidades e patches nos jogos? Então, na indústria de games como um todo, ah, ainda não, a aplicação de machine learning em produção, como um sistema live que as pessoas estão usando e tipo, está funcionando ali, enquanto as pessoas estão usando, por exemplo, em mídia social, você entra no site, tem vários modelos automaticamente funcionando para meio que selecionar as coisas que vão mostrar na timeline, para marcar gente em fotos, para selecionar os comentários que são mais relevantes para você dentro dos posts, etc. Né? A ordem dos comentários muda, né, conforme seu histórico passado, né? Um, e principalmente e as propagandas, obviamente, né? Que é como eles fazem dinheiro. Mas em games isso não é verdade. Assim, não tem tantos sistemas em produção exatamente fazendo isso. Um, por diversas razões, mas existem algumas áreas que meio que estão na frente por uma questão de necessidade, né? Eu estava vendo, por exemplo, o caso do Lyft, que é tipo Uber. Não sei se tem no Brasil. Hum, o Lyft Então, não, mas eu já ouvi falar nele. até nos Estados Unidos e acho que tem no Canadá também. Então, o Lyft é o concorrente do Uber nos Estados Unidos, né? Então, o cara estava explicando como que os modelos são aplicados em produção. E eles têm essa necessidade muito forte, tipo, de otimizar qual motorista vai pegar qual passageiro e tal, sabe? Tudo isso é modelo machine learning, funcionando a todo vapor. Legal. Mas em games você não tem esse tipo de necessidade. Porque o game ele é uma experiência meio fechada, né? Ele é um mundo em si, né? Ele não, as variáveis exógenas, ele não está trabalhando com tantas variáveis exógenas como um Uber, por exemplo, Hum, ah, que está trabalhando basicamente com o mapa, a cidade, o trânsito, etc. Né? Mas assim, dito isso, existem alguns sistemas que eu sei que são bastante interessantes. Eu vi uma palestra, acho que foi ano passado, de um pessoal na Ubisoft que implementou redes neurais profundas, né, Deep Neural Networks, para fazer a transição de animação, a interpolação entre dois estados de animação. Então, por exemplo, interessante. que é um problema milenar na indústria de games, assim, você tem um personagem que está correndo para frente, aí você faz um comando para ele começar a correr para o lado. Nos jogos antigos, o personagem simplesmente dá um snap, né? Pem, aí começa a correr para o lado, né? Mas isso não é o caso mais dos jogos mais avançados já faz muito tempo, assim, já faz mais de uma década. Se você joga um Assassin's Creed, por exemplo, no momento que você vira para o lado, o personagem tenta fazer uma interpolação de animação. Ele está correndo para frente, ele tenta meio que dar uma interpolação para a animação para correr para o lado, para que essa transição seja mais fluida como no mundo real, né? Para parecer mais realista, né? Só que fazer isso é um problema muito cabuloso, assim, porque você começa a criar esses diversos estados, transição entre estados, e fazer uma máquina de estados gigantesca para poder cuidar de todas as transições possíveis de animação. Tá correndo, aí saca uma arma, por exemplo, sabe? Tá correndo e faz um ataque de repente. E para que isso fique bom, cria-se esses sistemas todos de, é, de gerenciamento de animação e interpolação entre elas, né? E aí o que esse pessoal fez ao aplicar uma rede neural para fazer isso, em vez de manualmente o animador ou o programador meio que tentar estabelecer essas relações, eles economizaram muito tempo de desenvolvimento dessa máquina de estados e o resultado é até melhor, sabe? Então, mas aí foi um projeto de pesquisa, demorou vários meses e tal para se concretizar, e o resultado é muito bom, mas assim, é uma das coisas que gradualmente a indústria de games está descobrindo. A gente pode usar reinforcement learning para o NPC aprender melhor a combater o jogador, por exemplo, sabe? Fazer uma inteligência artificial melhor dentro do jogo e tal. Mas ainda há muito de legado de
das maneiras mais tradicionais de fazer essa inteligência artificial, né? Até porque, às vezes, quando você tem um sistema muito experimental, por exemplo, com reinforcement learning, não fica tão bom quanto você simplesmente ir lá e programar as primeiras versões, né? Às vezes não é exatamente o que você quer, tem um problema de que a percepção do jogador também conta muito, assim. Então, por exemplo, às vezes uma AI que é muito forte, você faz um reinforcement learning, o objetivo da AI é matar o jogador. Ela fica tão boa nisso que o jogo fica impossível e chato, porque você morre o tempo todo. Então você precisa que a AI não seja tão boa, na verdade, sabe? Então isso Ela começa tem que ser a... boa, mas nem tanto, né? Tem que ter Exato, então exatamente. aquele Então, equilíbrio, aquele balanço, né? você começa a ter novos objetivos na função de recompensa do reinforcement learning, que não é só matar o jogador, é tornar o jogo divertido. E isso, na verdade, são várias variáveis, não é uma só, sabe? Não é só reduzir o jogador a health zero, a saúde zero. São várias outras variáveis. Então, isso torna o problema muito mais complicado, né? Então, essa é parte da razão pelo qual a indústria de games ainda está gradualmente adotando certas coisas. Mas existem games com sistemas com lojas internas que têm sistemas de recomendação, que já está usando ali algum modelo de recomendação, meio que, mesmo que não tão sofisticado quanto um Facebook da vida, mas já existe, né? Tem games que estão usando esse reinforcement learning para treinar os agentes. Um, tem games que usam esse machine learning, como eu disse, em pipelines internos para melhorar uma ferramenta que cria alguma coisa, né? Como no caso da animação. Tem um outro caso da Ubisoft também, inclusive, que eles criaram um negócio chamado Code Assist, que é assim, você é um programador, aí toda vez que você vai mandar um código para o repositório principal, para o commit, né? A gente chama. Toda vez que você vai fazer um commit, esse sistema, ele meio que leu o commit de desenvolvedores por mais de 10 anos, estabeleceu correlações entre commits e bugs no jogo, e aí ele é capaz de virar para você e falar, essa linha de código provavelmente vai causar um bug. E é isso que ele faz, entende? Eu não sei quão bem funciona, porque eu não trabalho na Ubisoft, mas quando eles publicaram isso faz uns 3 anos, eu achei super, super interessante essa abordagem, porque eles têm esse histórico todo, né? Então eles conseguem usar ferramentas de interpretação de linguagem, NLP, né? De processamento de linguagem. Eles conseguem usar esses modelos avançados e tal para fazer não para gerar linguagem, mas meio que para te dizer qual é a probabilidade que algo dê errado baseado no seu código, né? E é isso. Eu achei É bastante muito do que interessante esse envolve a desenvolvimento. ciência de dados, né? Estudar as É, probabilidades de algo acontecer e não fazer uma predição 100%. é. Outra área que eu vi também gente tentando fazer é o que a gente chama de matchmaking, que é você tem um jogo PVP e aí você tem várias pessoas tentando conectar e entrar numa partida. Como que você faz o match dessas pessoas para que a partida comece? Porque tradicionalmente se usa tem um approach chamado Elo rating, pontos Pelo de rating. Elo, né? É. Que foi criado para xadrez nos anos 60, que é uma fórmula matemática assim bastante robusta até, mas ela tem problemas internos dela que meio que não funcionam direito para os jogos modernos. As pessoas usam porque é um negócio conhecido, basicamente. É um negócio É quase que uma convenção, né? é previsível, né? É um negócio que teve muitas décadas para maturar, para as pessoas se acostumarem, então. Mas gera diversos problemas de retenção de engajamento, porque no Elo Rating, por exemplo, se você estiver muito alto no ranking, jogar uma partida é um risco, porque é um risco de você perder mais pontos do que ganha, sabe? Então, como que você faz para substituir isso por algo bem melhor, né? Então, eu já vi gente, por exemplo, estudando como usar um deep learning para tentar fazer com que o match seja o mais divertido possível para os jogadores, sabe? Menos frustrante. É menos frustrante, exatamente. Então, achei isso bastante interessante, é um negócio super desafiador, porque
assim como esses modelos de rede social, ele tem que acontecer muito rápido, né? Tem que ser e tem que ser bastante robusto, né? Para não ficar dando match de novatos com gente experiente, esse tipo de coisa, né? Então, Legal, bem então interessante. tem várias iniciativas nessa área. Todo ano tem palestras na GDC, que é o principal evento de desenvolvimento de games, né? Que são bastante interessantes, como que as pessoas estão achando formas criativas de aplicar. Bacana, bem bacana. Bom, como a gente já está chegando perto do nosso fim, vamos ver se você consegue. Vamos fazer uma brincadeirinha bem rápida. Eu sei que o assunto não é tão simples para ser perguntado dessa forma, mas em poucas palavras, como que você descreveria a distinção entre um analista, um cientista e um engenheiro de dados? Bom, o analista ele tenta contar histórias com os dados. Ele tenta estabelecer vínculos causais, né, e contar uma história mesmo, assim, contar uma jornada do que acontece com alguém dentro do produto. Né? O cientista de dados, ele, assim, existe um overlap, existe Se você uma quiser, pode usar o termo em inglês que sobreposição. eu. Não, Pode é usar o uma termo em inglês se sobreposição você muito tiver com grande. dificuldade de lembrar que eu ajudo. Não, tudo bem. Existe uma sobreposição muito grande entre analista e cientista e depende muito da companhia, depende muito da empresa. Algumas empresas vão querer que o cientista faça reports e faça manutenção num chart no Tableau ou numa ferramenta online. Tem empresas que não, tem empresas que isso é por conta do analista, enfim. Mas, de uma maneira geral, o analista está tentando contar histórias com os dados, o cientista de dados está tentando fazer previsões com modelos, basicamente. Ele tenta inferir o que o usuário vai fazer em seguida e o que é melhor para o usuário continuar usando o seu produto. E o engenheiro de dados está tentando fazer com que tudo funcione para que essas duas pessoas consigam fazer seus trabalhos. Né? Inclusive, é engraçado o lance de engenheiro de dados, porque há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, existia esse furor no mercado de contratação para conseguir cientistas de dados. Isso meio que mutou para agora as pessoas ter um furor para conseguir engenheiros de dados, porque percebeu-se que se está contratando todos esses cientistas de dados, eles querem fazer modelos, eles querem fazer a pesquisa deles, mas a forma como os dados estão sendo armazenados e traqueados torna esse trabalho muito mais difícil, porque existe uma desagregação muito grande, existe uma fragmentação muito grande dos bancos de dados e tal. Ah, então, colocar todas essas variáveis, assim, colocar tudo junto de uma maneira que ele possa ser usado no modelo de machine learning, consumia um tempo enorme dos cientistas de dados. Né? 80% do tempo era isso, basicamente. E aí agora eles perceberam, cara, a gente precisa, na verdade, uma pessoa que ajude os cientistas de dados a colocar essas coisas juntas, né? E aí tem esse furor agora para contratar engenheiro de dados por causa disso. E isso meio que também mutou em variantes, né? Tem o que chama de engenheiro de machine learning, né? Machine learning engineer, que na verdade é um programador engenheiro de software dedicado a manter um sistema de machine learning em produção, live, assim, né? Que também tem um outro problema em si e tal. Tem desafios muito grandes só para formatar esses dados de uma maneira que os analistas e cientistas possam usar. E esse desafio se torna muito maior porque o volume é muito grande, o volume de dados duplica quase todo ano, né? Então, é um crescimento exponencial. Então, hoje você tem gigabytes de dados por dia, às vezes terabytes por dia. Antigamente, vamos dizer, 10 anos atrás, você até poderia ter isso num Google da vida, mas não normalmente na empresa, né? Você tinha no máximo alguns megas por dia de dados. Ah, mas isso se tornou tão fácil fazer esse tipo de traqueamento e armazenagem e barato, né, nos sistemas de cloud da Amazon, Microsoft, a Azure e tal. É tão barato, o espaço em disco hoje é tão barato que você consegue armazenar terabytes, petabytes de dados, né? De uma maneira que você ainda consiga pagar. Uhum. Um,
Então, isso é por isso que precisa desse engenheiro de dados, porque se você precisa pegar esse monte de petabytes de dados e transformar uma outra tabela de banco de dados, por exemplo, esse processo demanda uma otimização muito grande para você não passar dias num cluster e pagar milhares de dólares num cluster. Então, tem todos esses desafios novos aí, né? Então, é isso. Interessante. O analista de dados conta histórias, o cientista de dados faz previsão, tipo um cigano, assim, né? Que lê a mão, né? Tipo, fortune teller, né? Que tentando prever o futuro, né? E o Sim. engenheiro de dados faz com que essas duas pessoas possam fazer o trabalho delas. O engenheiro é o que dá aquela polida na bola de cristal, né? Para Isso, ajudar o cientista. isso aí. Quem mantém, pega a bola de Maravilha. cristal, guarda no lugar quando precisa, dá uma polida, né? Cuida para que ela não quebre. É isso aí, é isso aí. Bacana, uma boa analogia. Bom, a gente já vai finalizando o evento agora. Você tem alguma consideração final, algum recado pessoal para quem quer trabalhar com a parte de ciência de dados, para quem quer, por exemplo, fazer especificamente ciência de dados para o mercado de jogos? O que que você tem para dizer aí para finalizar? De uma maneira geral, eu acho que você tem que estar aprendendo sempre. Todo ano tem modelos novos sabe, novas ideias surgindo nos papers acadêmicos e tal. Entre papers acadêmicos e sistemas de produção dentro dos negócios, né, dentro do mundo, digamos assim, da economia real, às vezes o intervalo disso pode ser mais rápido do que você imagina. Um paper que tratou do generative, os GANs, né? Qual que era o generative? Alguma coisa. Eu esqueci o que a sigla, mas os GANs são Generative Adversarial Networks. Um tipo de modelo de deep learning que surgiu, que entre o surgimento e a aplicação real dentro das mídias sociais foi tipo muito rápido, foi tipo um ano, assim, sabe? A ideia dos GANs, por exemplo, era que você tinha duas AIs meio que competindo entre si, uma tentando gerar imagens e outra tentando reconhecer se aquelas imagens eram reais, e essa meio que essa competição entre elas é o que possibilitou vários algoritmos novos que geram texto, que geram imagens que parecem de verdade. Às vezes a gente vê aquelas ferramentas que essa pessoa é real ou não, sabe? Então aí você tem que falar se essa pessoa é uma foto de verdade ou se foi gerada por uma rede neural, e é esse padrão, esses GANs que fazem Os isso. deepfakes, né? Os deepfakes, pronto, os deepfakes são todos gerados por esse padrão, que surgiu aí, foi que 2014, talvez. Foi em 2014. Então, assim, foi muito, se parar para pensar, é muito rápido. Às vezes tem papers por exemplo, num campo como astrofísica, tem papers dos anos 60, 50 que ainda não foram provados, sabe? Então, passa décadas até alguém utilizar aquilo, né? Mas em inteligência artificial, esse intervalo pode ser muito, muito menor. Então, por isso que eu estou tentando acompanhar esse lance dos modelos de causalidade, porque eu acho que eles podem ter uma aplicação bastante rápida, bastante assim, prática, na verdade, né? Mas ainda está meio que num estágio de papers, acadêmico e tal. É um dos maiores desafios de quem estuda dados, né? É, é. Então, as coisas estão indo muito rápido. Minha recomendação é que você continue aprendendo o tempo inteiro, lendo sobre isso. Podcasts ajuda bastante. Só de você um podcast toda semana, aí você ouve um convidado, e aí o cara começa a mencionar umas coisas novas, assim e tal. Ah, e a outra recomendação que eu tenho é que você aprimore a sua habilidade de se comunicar mesmo, de você, o que eu falei, de você contar a história com os dados, né? Isso é uma coisa que, quanto melhor você souber fazer, mais você consegue fazer com que o seu trabalho, o que você faz, faça a diferença. Porque, Legal. principalmente analista de dados, você parar para pensar, analista cientista de dados, é bem possível que ele não agregue nada ao produto em si. O que ele agrega é a decisão de mudar o produto ou não. Certo?
principalmente o analista. O cientista ainda tem os modelos em produção que, se for o caso, estão lá, ele tem que manter. Mas, para pensar, todo o setor de BI, Business Intelligence, ele não faz nada no produto, ele não desenvolve nada. O que ele ajuda é decidir o que desenvolver ou não. Ajuda a fazer o customer care também, que é suporte ao cliente, por exemplo. Todas essas coisas ele ajuda a fazer, ele não faz. Então você precisa, então, por causa disso, o valor que você agrega é economizar milhões para a empresa, evitar uma decisão ruim ou fazer uma decisão que eles não estavam pensando antes, certo? E fazer ou ganhar mais dinheiro ou evitar problemas. E é esse o valor que você agrega, é decision making, é tomada de decisões. Então você precisa comunicar, você precisa ser capaz de vender as suas ideias ou vender o que você está achando nos dados, né? Basicamente, né? Fazer as pessoas agirem nos pontos que você está achando. E essa é um desafio, isso é uma habilidade toda em si, assim, que você tem que aprender com o tempo. Legal. Mais uma vez, obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo. Para a galera que está assistindo aí agora também, obrigado por acompanhar a gente até esse momento. Eu estou vendo aqui pelo painelzinho, o pessoal pode até estar quietinho aí no chat, mas eu estou vendo que tem gente assistindo. E fiquem de olho também aqui na página da EBAC para os futuros webinars. Na página ebaconline.com.br/webinars, vocês conseguem ver também os eventos que vão acontecer nas próximas semanas, né, os próximos eventos em diversos temas. Tem a parte de jogos, tem a parte de programação, tem a parte de dados, a parte de marketing, parte de design, enfim. Tem conteúdo para todos os gostos acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Então, aproveitem, a gente tem bastante conteúdo legal. Se vocês estiverem vendo o vídeo no YouTube, pode deixar o comentário aí, se vocês têm alguma sugestão de melhoria, sugestão de convidados para a gente chamar, sugestão de temas para a gente abordar. A gente está super aberto também a esse tipo de feedback de vocês. E, mais uma vez, como eu tinha prometido, deixando aqui na tela, se vocês tiverem a necessidade de entrar em contato com a gente, vocês podem utilizar esse e-mail ou esses telefones, o nosso WhatsApp, para entrar em contato com a gente. Obrigado pela presença de vocês nessa maratona de dados. A gente se vê semana que vem nos próximos eventos, caso vocês decidam retornar e assistir mais um conteúdo bacana com a gente aí. E é isso aí. Muito boa noite. Obrigado pela participação de vocês.